nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deus-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Renova-me. Essa semana eu recebi uma mensagem no WhatsApp, aquelas mensagens de bom dia, né? E uma das mensagens dizia mais ou menos assim, que Deus não ajunta cacos, Ele nos desmancha, poderia ser assim, né? Ele nos quebra e nos faz de novo, como vaso novo, né? E é isso que nós precisamos pedir ao Senhor a cada dia, para que Ele esteja nos transformando e nos renovando. É o que diz a letra desse cântico, renova-me. Necessita mais de ti. Amém. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor. Rita? Amém, né? Glórias a Deus. Bom é louvar ao Senhor. Meus amados, vamos, né, ter agora a ministração da palavra. O nosso mensageiro desta noite é o pastor Clemente Júnior.
né? Tá aparecendo na tela aí, Clemente Albuquerque. Tem mais outro nome, Júnior. Ele vai ministrar a palavra do Senhor, nosso convidado, né? Ele é pastor da Terceira Igreja aqui em Campo Grande. E eu quero convidar o missionário Elan para estar fazendo oração ao Senhor, pedindo que o Senhor, através do seu Santo Espírito, né, dê a direção ao pastor Clemente para ministrar a palavra segundo o coração de Deus para a nossa edificação. Então vamos orar com o missionário Elan e em seguida a palavra está com o pastor Clemente Júnior. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade de estar, ó Pai, em uma comunhão virtual com os nossos amados irmãos. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja nos iluminando para sermos, Senhor Deus, edificados pela Tua palavra, esteja iluminando o servo, Senhor Deus, que irá ministrar a palavra, Senhor Deus, e que nós todos possamos, Pai, nessa ministração da Tua palavra, que é a verdade, está cultuando, Senhor, Espírito e verdade. Ilumina nossos corações, Pai, fortalece, Senhor Deus, nossas mentes, e seja, Senhor Deus, com as nossas UPHs. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que nos leve a viver para o Teu serviço e para a glorificação de Cristo. Amém. Pronto, agora vocês estão me ouvindo agora? Beleza. Se der alguma interferência, aí vocês me avisem, que daí eu desligo isso aqui e passo para o áudio direto da máquina. Bom, meus queridos, bom, nós estamos aqui mais uma vez, estamos chegando ao final desse ano, que foi um ano tão complicado, né? Mas que, como já foi dito, Deus nos deu bênçãos inesperadas, né? E esses nossos encontros têm sido momentos muito especiais para isso. E quando o Pita conversou comigo, né, ele sugeriu um tema, e achei interessante o tema que ele sugeriu, até na data que ele tinha conversado comigo, eu tinha alguns problemas, eu conversei com ele, né, ele disse assim, pastor, que se a gente mudar o tema, assim, não, mas o problema é que eu não quero mudar o tema, que eu gostei desse tema, que eu achei que ele um tema bem apropriado, né? E aí nós conseguimos nos reorganizar nesse sentido. E o tema que foi passado é exatamente esse, né? Homens capazes. E o interessante que eu vejo é que a palavra do Senhor, ela é tão rica, né, que apesar do tema ser homens capazes, o que ela nos ensina e o que a palavra de Deus estabelece, define como homens capazes, também se aplica às mulheres, né? E a todos aqueles que servem a Deus. Então, queria convidar você para que nós lêssemos juntos duas passagens, né, dois textos bíblicos, que nós vamos separar para a nossa meditação dessa noite. Então, eu vou dizer aqui a passagem para você deixar ela marcada na sua Bíblia para nós fazermos a leitura. Então, deixe marcado aí na sua Bíblia o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Você encontra essa passagem, deixa ela marcada, que nós vamos ver uma outra passagem primeiro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. E depois que você tiver encontrado e marcado, então abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 18. Êxodo 18, a partir do versículo 19. Só um pouquinho. Eu vou fazer, então, a leitura do texto de Êxodo para vocês acompanharem. Depois nós vamos ler o texto de 2 aos Coríntios. Êxodo 18, a partir do versículo 19. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas causas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção.
Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. E assim também todo esse povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgavam o povo em todo o tempo. Agora, abra o texto lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 3. 2 Coríntios 3, 3, diz assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, meus queridos, quando nós lemos esses dois textos e colocamos um diante do outro, nós podemos traçar uma ponte entre eles para nós entendermos, à luz daquilo que está escrito aqui, como é que nós poderíamos conceituar homens capazes? Como é que nós poderíamos definir homens capazes? Quais as características esperadas de homens capazes que nós vamos encontrar, então, nesse texto? E eu queria deixar bem à vontade, se algum irmão em algum momento quiser fazer alguma colocação, fazer algum acréscimo, né, alguma colocação, fique à vontade, né, sinta-se à vontade para compartilhar conosco. Mas, se nós começarmos aqui pelo texto que está em Êxodo, que vai ser o nosso texto base, você percebe bem claro, se você lê o texto, né, se você lê o texto de novo, você percebe que quando Deus usa Jetro para aconselhar Moisés, nós conhecemos a passagem. Moisés estava sobrecarregado, o povo tinha saído do Egito, já estava no deserto, e agora todos os problemas que aconteciam, o povo trazia para Moisés resolver. Moisés era o líder, então Moisés era também o juiz de todas as questões. Então, se a cabra, né, de um homem ia lá e mastigava a tenda do outro, levava para Moisés resolver o problema. Se tinha uma briga entre dois vizinhos, levava para Moisés. Se a carroça de um atropelava o camelo do outro, levava para Moisés. Tudo ia para Moisés. E formava-se, então, aquela fila interminável, né, de pessoas, diz o texto, do nascer até o pôr do sol, e Moisés ali, né, julgando aquele povo. E Jetro viu aquilo, e ele teve a sabedoria de perceber que alguma coisa não estava funcionando bem. E Jetro chega para Moisés e diz assim: olha, não é bom isso que você está fazendo, não é eficiente isso que você está fazendo, né? Não é produtivo isso que você está fazendo. Você está se desgastando, você está desgastando o povo, e nem você vai conseguir atender a necessidade do povo, e nem o povo vai se sentir, né, bem cuidado. Então, olha, presta atenção, eu vou te dar uma ideia, e é o texto que nós lemos, né? Procura homens capazes que possam dividir com você essa carga. Procure homens capazes que possam dividir com você esse ministério de zelar pelo povo de Deus, de cuidar do povo de Deus, de orientar, de conduzir o povo de Deus. E quando ele fala em escolher homens capazes, ele define aquilo que ele compreendia como sendo homens capazes. Nós vemos que Jetro foi realmente usado por Deus para isso. E a primeira coisa que ele diz para Moisés é: você procura homens capazes, homens tementes a Deus. A primeira característica, a primeira
a primeira qualidade que se espera, né, dentro do reino de Deus, diante da palavra de Deus, para que alguém seja considerado capaz, a primeira, a base de tudo, é o temor do Senhor. A capacidade, apesar de nós vermos muita capacidade ligada ao indivíduo, mas nós percebemos aqui que a primeira coisa que é essencial para você definir alguém como capaz é que seja temente a Deus. E esse conceito aqui nós vamos ver ele sendo tratado e sendo desenvolvido ao longo das Escrituras. Nós vemos que realmente é uma palavra que veio do Senhor, não é? Nós vemos, por exemplo, talvez o texto que é considerado o mais antigo das Escrituras, a passagem que é entendida como a passagem mais antiga das Escrituras é o livro de Jó, não é? Jó, pelo contexto, pelo que é descrito ali, não é? Os estudiosos acreditam que Jó ele conte uma história que aconteceu até bastante tempo antes de Moisés ter escrito, né, os livros da Torá, os 5 primeiros livros do Pentateuco. E o livro de Jó narra a história, né, nós conhecemos, narra a história de um homem que era temente a Deus e de como ele enfrenta uma tribulação terrível, mas ele não abandona a fé. Então, veja só, o que é um homem temente a Deus? A primeira coisa que nós percebemos é que um homem temente a Deus é um homem que enfrenta as tribulações e sem abandonar a sua fé. O livro começa, né? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. O que é que caracterizava esse homem? Ele era um homem íntegro e justo, temente a Deus, que evitava o mal. Então, meus queridos, perceba que essa característica é a primeira que se espera de um homem que está no caminho do Senhor, de alguém que Deus coloca para trabalhar no seu reino. E é interessante que nós entendamos aqui, eu quero resgatar um conceito que eu usei algum tempo atrás, alguns anos atrás, num estudo que eu dei sobre liderança, onde eu dizia que Deus chamou você para ser líder. Todos nós somos chamados por Deus para sermos líderes. O que muda é de que maneira nós exercemos a nossa liderança, certo? Se você pode estar à frente de uma comunidade como um missionário, um pastor, né, um diácono, um presbítero, você está à frente do trabalho, você foi colocado por Deus como líder daquele trabalho. Você está na sua casa, você é o líder da sua casa, você tem a responsabilidade de ser líder na sua casa, não é? Se você não é digamos assim, o mais velho da casa, né? Você ainda é um filho, ainda é um jovem, é o quê? Você é o chefe, nem que seja do seu cachorro, né? Todos nós, de alguma maneira, exercemos liderança. E precisamos de capacidade para fazer isso, para servir a Deus, para sermos esse instrumento de Deus. Então, essa característica primeira é o que vai diferenciar um homem de Deus de um homem comum no mundo. O que vai diferenciar a capacidade que se espera de um homem de Deus da capacidade que se espera de um profissional, de uma pessoa lá fora, em outra atividade. Então, a primeira coisa é essa. Então, Jó, ele era reconhecido por ser um homem temente a Deus. E essa confiança de Jó, que aparece logo no primeiro versículo, essa qualidade, essa característica que aparece como definidora de quem é o personagem da história, logo no início, na abertura, ela vai ser frisada, ela vai ser, digamos assim, destacada pelo próprio Deus. Você vai ver lá no versículo 3, não é, do capítulo 2, Deus dizendo, falando com o diabo, né, você observou o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que, apesar de tudo que já tinha acontecido, ainda retém a sua sinceridade. Certo? Então, perceba que o temor do Senhor, ele vai produzir, o primeiro fruto que ele vai produzir, e é isso que nos fortalece, que nos prepara, é a perseverança. Então, Jó, por ser um homem temente a Deus, ele foi capaz de perseverar na sua fé, de perseverar na sua confiança em Deus, apesar de toda tribulação. É a mesma situação que nós vamos ver lá no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse,
quando Jesus manda que João escreva as cartas das 7 igrejas, e você vai ver que pelo menos 3 delas são elogiadas exatamente por essa característica, né? Porque elas, pelo seu temor a Deus, elas eram capazes de perseverar no seu trabalho, perseverar no seu chamado, mesmo na tribulação. Então, em Éfeso, ele diz, olha, eu conheço o seu trabalho, eu conheço o perseverança, a sua fé, o seu trabalho, perseverança. E quando você chega na carta à igreja de Filadélfia, isso fica bem nítido. Ele diz, olha, como você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei você na hora da provação que está para vir sobre todo mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Então, o homem que tem o temor do Senhor no coração, ele está apto para perseverar, ele está apto para enfrentar a tribulação, ele está apto para fazer a vontade de Deus. Então, um homem temente a Deus, ele enfrenta a tribulação e também ele é capaz de esperar no Senhor em todo o tempo. E talvez o tempo mais difícil de esperar seja exatamente o tempo da tribulação. Você vê, por exemplo, né, lá em Lucas, no capítulo 2, quando ele fala a respeito de Jesus sendo levado no 8º dia para a circuncisão, você vai ver que José e Maria encontram ali um homem idoso, um homem já velho, não é? Chamado Simeão. E o texto diz que esse homem era um homem que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E naquele dia, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quanto tempo Simeão perseverou em esperar a chegada do Messias? Ele tinha de Deus uma promessa, ele tinha de Deus, não é, aquela certeza de que ele veria o Messias, mas ele já era um homem idoso, ele já era um homem velho, mas ainda assim ele confiava, ele esperava no Senhor, ele não desistiu de esperar, ele não se cansou de esperar, ele confiava nas promessas do Senhor. E o homem temente a Deus, ele também está atento às necessidades do próximo. Então, perceba como ele vai sendo capacitado por Deus a exercer o seu ministério. Você vê, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, quando o texto fala a respeito do centurião Cornélio, e mesmo antes de ter ouvido a explanação do evangelho através de Pedro, ele já era, diz o texto, um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E como é que isso se refletia no seu comportamento? Ele era um homem que se preocupava, que dava esmolas ao povo, que estava sempre em oração. Ou seja, o seu temor ao Senhor se refletia na maneira como ele vivia, nas suas atitudes, na maneira como ele exercia, não é, a sua fé. A sua fé era uma fé ativa, era uma fé que alcançava, que enxergava a necessidade daqueles mais carentes. Um homem que está atento às necessidades do próximo, ele sempre vai ser um homem usado por Deus. Tanto é que esse foi o testemunho dado, por exemplo, a respeito de Jesus, pelo cego de Jericó. Quando aquele homem é curado e é levado à presença das autoridades, ele é questionado, não é, pelas autoridades sobre quem tinha feito aquilo, e ele diz, olha, eu não sei quem fez, eu acho que foi Jesus, e os fariseus não querem aceitar, e ele faz uma afirmação muito interessante, ele diz, olha, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente ao Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. E, meus queridos, é interessante quando a gente olha para essas características que definem um homem temente a Deus e que definem um homem capaz, nós podemos perceber que um sintoma dos nossos dias, da nossa era,
é que nós temos muitos líderes, né? Muitos líderes religiosos, falando especificamente da realidade que nós estamos tratando aqui. Não faltam líderes religiosos, só que o que nós temos visto esses homens fazerem? Nós temos visto esses homens manipulando o evangelho em proveito próprio. Nós temos visto homens mercadejando a fé. Eles são os falsos profetas, dos quais tanto o Senhor Jesus quanto os apóstolos alertaram que viriam nos últimos dias. Talvez você já tenha se questionado, não sei, talvez sim, talvez não, mas talvez você já tenha se questionado como é que essas pessoas são capazes de fazer o que fazem e dizer o que dizem, tendo a palavra de Deus nas mãos. Você já parou para pensar nisso? Como é que determinados personagens aí da cena gospel ou evangélica, com bastante aspas, né, do tempo de hoje, eles torcem a palavra, manipulam a palavra para justificar todas as suas práticas as suas atitudes. E como é que essas pessoas fazem isso com a palavra de Deus nas mãos? Simples, porque eles não creem no Deus do qual eles estão falando. Eles não creem no Deus que é descrito nos evangelhos que eles estão usando. Eles não temem ao Senhor. E por não temerem ao Senhor e não crerem no Senhor, eles não têm medo de manipular a palavra de Deus. E, consequentemente, eles não são homens capazes do ponto de vista da palavra de Deus. Eles não servem para o reino de Deus. Por isso é que eles são chamados de falsos mestres ou falsos profetas. E o apóstolo Pedro diz que o que está reservado para esses homens, não é a justa condenação. Judas, na sua carta, ele diz que para eles estão reservados trevas, não é? E sofrimento. Então, se nos falta no coração o temor do Senhor, nós já perdemos, né? Já não está presente na vida da gente a primeira virtude necessária para que nós sejamos homens capazes no reino de Deus. Mas o texto continua, né? Jétro, ele diz, homens capazes, tementes a Deus e que amam a verdade. Então, primeira característica para que nós estejamos sendo capacitados para a obra é o temor do Senhor. A segunda é o amor à verdade. A verdade, para nós, tem que ser inegociável. A verdade para nós não pode ser, de maneira nenhuma, ajustada ou adaptada ou atualizada, não é? Para usar um termo que está bastante na moda. João, lá na sua primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 6, ele diz que se nós dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, mas andarmos, as nossas práticas, os nossos atos estiverem nas trevas, então nós estamos mentindo, nós não praticamos a verdade. E para ser legitimamente capaz de servir ao reino de Deus, começando dentro do nosso lar, passando pela Igreja de Cristo e terminando na grande comissão, né, para que nós sejamos capazes de servir ao reino de Deus, o compromisso com a verdade é imprescindível. Nós vemos, muitas vezes, pessoas que faltam com a verdade com o pretexto de tornarem a pregação do Evangelho ou a apresentação do Evangelho mais fácil, mais simples, mas não funciona assim. Para Deus, os fins não justificam os meios. Não tem como você ter um objetivo final que seja para a glória de Deus, mas para atingir esse objetivo você usa meios que não sejam verdadeiros, que não sejam sinceros. Não serve, não funciona. Os meios devem ser sinceros e verdadeiros, os meios devem glorificar a Deus tanto quanto os fins que nós queremos alcançar. Nós temos muitos presbíteros, não é? Graças a Deus, nós temos homens que Deus tem usado de forma muito abençoada no seu reino. E na sua terceira carta, quando João escreve para um presbítero chamado Gaio,
a característica que se destaca na saudação de João é exatamente essa, né? João diz assim, ao presbítero, né? Eu, João, o presbítero também, né? Ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. E ele diz, amado, oro para que você tenha boa saúde, que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. E não tem alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Perceba que até na dinâmica do discipulado, não é? O Arthur tem trabalhado muito com essa dinâmica de discipulado, e perceba que essa é o que João está dizendo aqui. João diz assim, olha, o que não tem alegria maior do que você ver um filho seu na fé perseverando na verdade, caminhando na verdade, né? Permanecendo fiel à verdade. Paulo, quando escreve a sua carta de despedida ao seu filho na fé, Timóteo, ele é enfático nessa exortação. Ele diz que Timóteo deveria se esforçar para apresentar-se diante de Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amar a verdade, em essência, é amar verdadeiramente aquele que é a própria verdade, né? Que é Jesus, bem como a sua revelação inspirada, que é a Bíblia. E o mundo onde nós vivemos, o mundo no sentido de humanidade, no sentido de humanidade caída, nós sabemos que o mundo ele nunca foi assim de coração amigo da verdade. O mundo entende o que é a verdade, conhece a verdade, em alguns aspectos até valoriza a verdade, mas no âmago, não é, da sociedade humana, a verdade nunca foi essencial. E nas últimas décadas, não é, nos últimos 20, 30 anos, nós temos visto que até mesmo essa casca, né, essa verdade conceitual que revestia a sociedade, ela tem sido violentamente corroída, ela tem se esgarçado cada vez mais. Um texto que eu estava lendo, enquanto estava preparando esse estudo, foi um texto do reverendo Mark Ross, que, na época em que ele escreveu o texto, 2014, era deão do Seminário Teológico Erskine, na Carolina do Sul, Estados Unidos. E no texto que ele escreveu, que eu estava lendo, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que, embora corrompida pelo pecado, a imagem de Deus no homem não foi totalmente perdida. E aquilo que resta ainda é suficiente para sustentar a santidade da vida humana, para dar valor à vida humana, não é? Porque reflete essa imagem. Então, a ética e a moral humana, elas não têm apenas um conceito da verdade. Se você for ver através da história, a sociedade humana, ela sabe dar valor à verdade. Ela sabe valorizar esse conceito de verdade, não é? Mas o que nós temos visto nas últimas décadas é uma queda até desse conceito secular. Primeiro surgiu a ideia de verdade relativa, né? Surgiu aí com o chamado pós-modernismo, surgiu o conceito de verdade relativa. A minha verdade pode não ser a sua verdade. Até hoje você vê as pessoas dizerem isso. Né? Olha, isso aí é verdade para você, não é verdade para mim. Como se a verdade pudesse ser adaptada, né, de acordo com o ponto de vista do ponto de quem olha, do ponto de vista de quem olha. E hoje em dia, até esse conceito já está superado. O que nós vivemos hoje em dia é um conceito de verdade fluida, não é? Verdade fluida. É aquela verdade que ela não é constante, ela vai mudando ao sabor dos acontecimentos, não é? É a chamada era da pós-verdade. O que vale hoje não é a verdade como fato, mas a verdade como definição, não é? E as pessoas definem verdade pelas suas ideologias, pelo aquilo que lhe é conveniente. A verdade é aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que deve ser considerado verdade, né? É por isso que hoje em dia a gente vê tanto o termo da moda é aquele neologismo fake news. E é interessante que
todos os personagens principais da cena política hoje, em todo lugar, né, usam a acusação de fake news. Todos fazem fake news, né? Todos os poderosos, todos os midiáticos, as pessoas que são, como é que se chama hoje em dia? Influencers, né? Todos produzem fake news, mas eles só enxergam as fake news, as mentiras das palavras dos seus adversários. Então, o mundo não ama a verdade. Consequentemente, o mundo está fora do conceito de ser capaz, estabelecido a palavra de Deus. Um homem no mundo pode ser capaz para muitas coisas, mas não ser capaz de servir ao reino de Deus, né? E servir ao Deus do reino, porque é necessário para alguém que queira ser colocado como instrumento de Deus, que ele ame a verdade. E esse amor à verdade tem que ser tão intenso, tão profundo na nossa vida, que ele gera imediatamente uma terceira característica, não é? Que é quando Jétro diz assim: homens que odeiem a corrupção. Então, homens capazes, na definição aqui do texto de Êxodo, são homens tementes a Deus, que amam a verdade e, ao mesmo tempo, odeiam a corrupção. Perceba que isso só é possível quando nós somos tão apegados à verdade que a própria ideia da mentira já nos incomoda. Um homem capaz de servir ao Senhor e ao seu reino, ele não pode nunca sucumbir à corrupção, porque essa é a antítese do que é ser um homem de Deus. Você vai lá no Salmo 53 e você vê o salmista dizendo: os tolos dizem em seu coração, não há Deus. Qual é a consequência disso? São corruptos, praticam o mal, nenhum deles faz o bem. Deus olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca Deus, mas todos se desviaram, todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele vai tomar essa ideia afirmando que eles se tornam escravos da corrupção, porque o ser humano, o homem, é escravo daquilo que o domina. Ora, um homem que é escravo, por definição, ele não está capacitado para ser um juiz, nem para ser um líder. Ele não é um homem capaz. Um homem que é escravo da corrupção, do pecado, ele é incapaz de servir no reino de Deus. Perceba também que o apóstolo Pedro, né, ainda aqui na sua segunda carta, ele vai afirmar que Deus, ele nos dá todas as coisas que nós necessitamos. E, por intermédio dessas coisas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Só um pouquinho, irmãos. Só um segundinho, rapidinho. Hoje eu estou aqui de babá dessas duas meninas, então já viu, né, que a Renata precisou sair, me deixou aqui sozinho. Então, queridos, o conceito aqui de corrupção, né, o conceito de corrupção, ele é muito sintomático. Ele está muito entranhado na nossa sociedade. Não só aqui na nossa sociedade no Brasil, mas no conceito de sociedade moderna, no mundo moderno, né? O mundo está corrompido. Segundo o dicionário, na esfera das relações humanas, em particular, corrupção quer dizer suborno, não é? Tem o ato de você oferecer alguma coisa para obter vantagem. São essas negociatas, essas coisas que acontecem nas sombras, essas coisas que acontecem, não é, nos bastidores. Mas a raiz da palavra é muito mais clara, é muito mais intensa. Corrupção é deterioração, é decomposição, é apodrecimento. Uma coisa corrompida é uma coisa podre. Consequentemente, um homem corrompido, ou um homem que se corrompe, que se vende, o seu coração está podre. Mas nós, como servos de Deus,
nós já recebemos dele vida quando nós estávamos mortos. Então, essa premissa, não é? Nós podemos perceber que um homem que é considerado capaz aos olhos de Deus, ele necessariamente odeia a corrupção por uma questão de coerência. Aqueles que foram resgatados para a vida não têm mais atração por aquilo que cheira à morte. Não é? Então, essas três características definem o que é ser um homem capaz. Aí nós voltamos para o texto, nós vamos ver que quando Moisés compreendeu, Moisés ouviu aquela palavra, Moisés entendeu que aquela palavra era uma palavra que vinha de Deus, e o texto diz que Moisés deu ouvidos ao conselho de seu sogro e fez isso. E isso permitiu que o povo fosse abençoado. Moisés se mostrou um homem capaz ao reconhecer a necessidade de ter outros homens capazes juntos, para que juntos eles pudessem dividir a carga. E na hora que você faz isso, na hora que você tem essa divisão da carga, é preciso que todos estejam inteiramente comprometidos com esse trabalho, que todos não apenas estejam ali, mas verdadeiramente sejam capazes de fazer aquilo para o qual Deus os chamou. E aqui nós vamos, então, construir uma ponte, né? Eu queria convidar você para nós construirmos, então, uma ponte entre essas características que nós vemos aqui nas palavras de Jetro a Moisés, não é? E aquilo que Paulo está dizendo quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios. E aí nós percebemos que nós já estamos falando, até porque Paulo usa essa expressão, da realidade que diz respeito a nós. Porque Moisés representa a antiga aliança, mas nós vamos perceber que na nova aliança, no ministério da nova aliança, do qual nós fazemos parte, ao qual nós fomos chamados, essas características não só permanecem, mas elas exigem de nós um grau de submissão a Deus ainda mais claro, ainda mais sincero, ainda mais transparente. Paulo vai dizer no texto lá na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer, a partir do versículo 3, do capítulo 3, 2 Coríntios 3, de 3 a 6, que vocês são uma carta de Cristo. Vocês são uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, como as tábuas que Moisés recebeu lá atrás, mas na tábua de corações humanos. E aí ele vai dizer e vai afirmar o quê? Que a nossa capacidade para sermos essa carta, para sermos ministros de uma nova aliança, ela não vem de nós mesmos, não vem dos nossos méritos, não vem da nossa qualidade, não vem do nosso estudo, não vem da nossa dedicação, né, formal, né, do nosso temperamento, da nossa índole. Paulo vai dizer que nós não podemos reivindicar nada baseado nos nossos méritos, nas nossas qualidades. A nossa capacidade vem de Deus. É Deus quem nos capacita para sermos ministros da nova aliança através do Espírito. Então, é muito mais profundo, é muito mais intenso, é muito mais impactante do que na antiga aliança a definição. Então, homens capazes, agora, segundo a definição que Paulo acrescenta, não apenas devem demonstrar aquelas características que nós vimos, né, lá no Velho Testamento, lá no Êxodo, mas eles têm que demonstrar mais duas virtudes que sejam inquestionáveis. Primeiro, eles precisam confiar, depender claramente e totalmente de Deus. As pessoas que Deus coloca debaixo da nossa responsabilidade, seja a sua igreja, seja a sua família, sejam as pessoas que trabalham, não é, debaixo da sua liderança, não importa. Seja as pessoas a quem você apresenta o evangelho da salvação, as pessoas por quem Deus usa você para ministrar o evangelho da salvação, as pessoas devem ver em você essa dependência de Deus. As pessoas precisam perceber, precisam reconhecer que não é você, não é? Não é você
que está ali, mas que Deus está falando através de você. Paulo diz, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz: deem sempre, agradeçam sempre ao Pai, porque ele capacitou vocês para participarem da herança que pertence ao seu povo, a herança que pertence àqueles que vivem na luz. Ou seja, nós precisamos ser gratos a Deus e demonstrar essa gratidão diante do mundo, a Deus, porque é Ele que nos capacita a fazer qualquer coisa. Então, se você faz algo para o reino de Deus e o seu trabalho dá frutos, o seu trabalho é frutífero, é para a glória de Deus, não para a sua própria glória. Não para que você apareça, não para que você seja exaltado, mas para que o nome de Deus seja glorificado. É por isso que a colocação do apóstolo aqui é que nós somos ministros da nova aliança pelo Espírito Santo. Ministro é aquele que emprega, que oferece, que ministra alguma coisa, que representa. Então, Paulo diz, olha, os homens devem olhar para nós, as pessoas devem olhar para você e ver em você um homem capaz de servir ao reino de Deus. Paulo diz que os homens devem nos considerar ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. As pessoas devem olhar para você e reconhecer que a palavra que você diz, que aquilo que você diz, é a verdade do Evangelho. Elas devem entender que você está ministrando com clareza e não adulterando a palavra de Deus. E, além disso, diz o apóstolo, é exigido que os dispenseiros se achem fiéis. Deus exige que você seja fiel. Isso precisa estar refletido na sua postura, no seu comportamento, no seu andar. Então, meus queridos, quando nós falamos nessa expressão, né, homens capazes, nós queremos entender, e é preciso que nós somos exortados a nos entender como homens que verdadeiramente são dignos do ministério ao qual nós somos chamados. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Não nos é dado o direito de tropeçar. Não nos é dado o direito de falhar. Não nos é dado o direito de fazermos de forma imperfeita a obra. Sim, claro, você pode argumentar e claro que nós sabemos disso. Nós não somos ainda perfeitos. A Bíblia diz que nós devemos estar todos os dias trabalhando pela nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas se eu sei que eu não consigo fazer com perfeição a obra, se eu sei que eu não consigo evitar que eu tropece aqui e ali, mais ainda eu preciso estar atento àquilo que Deus espera de mim, mais ainda eu preciso estar, como a gente pode dizer, estar em alerta em relação às minhas próprias falhas. Porque eu sei que se, para fazer a obra, Deus me capacita, eu preciso entender que cada vez que eu falho, é uma falha minha e não de Deus. Deus me deu os recursos, eu não soube usar. Isso exige que nós tenhamos mais ainda compromisso. Moisés foi exortado pelo seu sogro, Jetro, exatamente no momento em que ele perdeu essa questão, em que ele não foi capaz de observar que ele não estava sendo eficiente, não estava exercendo uma liderança capaz. Ele não estava agindo da maneira que Deus esperava dele. Ele se colocou numa posição de liderança e trouxe para si uma liderança grande demais, ou uma responsabilidade grande demais, e ele não teve a sensibilidade ou a humildade de reconhecer que ele estava extrapolando. E isso é fruto, né, muitas vezes, do nosso próprio orgulho. Nós queremos... tem uma expressão lá na minha terra, não sei quantos conhecem aqui, mas tem uma expressão que diz que tem gente que quer abraçar o mundo com as pernas, né? Ou seja, abraçar, você abraça com os braços, porque você tem muito mais mobilidade.
Essa expressão, né, que fulano quer abraçar o mundo com as pernas, quer dizer que ele quer fazer mais do que aquilo que ele pode fazer. E isso é uma falha, não é? Quando nós estamos querendo fazer pela nossa própria força. Quando nós fazemos isso, nós estamos falhando em temer a Deus e depender dele, não é? E isso pode nos levar a outras falhas, e isso pode nos tornar incapazes de atuar da maneira como Deus espera que nós estejamos agindo. Então, precisamos temer a Deus em todo o tempo, amar a verdade de todo o coração, aborrecer a corrupção com todas as nossas forças, depender totalmente, completamente do Senhor, para então sermos homens capazes de sermos ministros de uma nova aliança, usados pelo Espírito Santo como dispenseiros de Deus, que sabem, que zelam, que alimentam bem aquele rebanho que foi colocado debaixo da nossa responsabilidade. Seu rebanho pode ser a sua esposa, você e a sua esposa em casa, mas faça isso da melhor maneira para a glória de Deus. Dependa de Deus para servir no seu lar, para servir na sua igreja, para servir na grande comissão, para se deixar usar pelo Espírito Santo. É isso que é ser capaz à luz da palavra de Deus. O conceito do mundo é você estudar, você se preparar e, principalmente, você ser melhor do que os outros. Esse é o conceito do mundo. Esse é o conceito do mundo. O conceito da palavra de Deus é depender totalmente de Deus, amar a verdade de todo o coração, aborrecer a corrupção e saber que tudo aquilo que nós precisamos, Deus vai nos dar. Eu não queria, tentei evitar usar, mas acabou que chegou um momento em que é útil. Aquela frasezinha bem clichê, né? Eu não estava querendo usar ela não, mas ela cabe bem, não tem jeito. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os que são chamados. Um homem capaz é aquele que ouve o chamado de Deus e se submete à sua vontade. Que Deus nos abençoe, que você possa realmente conduzir a sua vida de acordo com o padrão que Deus estabelece e ser, sim, como Deus espera, um homem capaz para servir ao reino de Deus. Amém? Essa é a nossa palavra para os irmãos nessa noite. Hein, pastor? Oi. Oi. Tá baixinho. Oi, tá me ouvindo aí? Bem baixinho. Oi, agora sim? Não, eu estava Pode aqui, falar. pensando, né, sobre essa situação aí da escolha de liderança de homens capazes e lembrando do momento que nós passamos e outros estados ou municípios ainda vão passar sobre a eleição, né? Qual é o conceito que nós utilizamos para escolher os nossos candidatos, né, em quem nós vamos votar? E como cristãos, muitas vezes nós não aplicamos esse mesmo conceito aqui que Jetro orientou a Moisés, né? Muitas vezes nós votamos por afinidade, alguém que é amigo ou algum parente, e esquecemos que nós temos essa responsabilidade, nos é colocada a mesma responsabilidade de Moisés, né, nas nossas mãos, de escolher homens. Aí a gente vai para esse campo da política aí, né, aí fica complicado, o homem temente a Deus, mas aí quando foi falado sobre que o homem temente a Deus, ele está atento à necessidade do outro, ele ama a verdade. Então, são conceitos que a gente precisa estar atento. Quem é que nós estamos colocando lá? Né? E depois as pessoas votam por esses outras características e aí só sobra reclamação, né? Reclamando do político que ele se corrompeu, que ele não está fazendo nada pelos outros, não está servindo. E o problema é que esse secularismo também acaba entrando dentro das igrejas, ficou esquisito, né? Entrando nas igrejas, né?
que até na escolha da liderança, nas eleições que tem, nós acabamos usando o mesmo conceito, né? E esquecemos de aplicar essa listinha aqui, né? De repente, a gente poderia fazer qualidades a serem observadas antes de escolher o seu candidato. Essa, né? Aí, de repente, a gente faríamos escolhas melhores, né? Pastor, E eu ainda digo mais uma coisa, Isaías, que não só nós deveríamos estar atentos, né, quando fazemos essas escolhas. Alguém pode dizer assim, mas no mundo você não vai encontrar um homem que tenha o temor do Senhor. Sim, mas ainda assim você não pode votar num homem que ama a corrupção e odeia a verdade. Ou seja, por tudo a perder. E tem também o outro lado dessa moeda. Às vezes, você vê alguém dentro da igreja, você vê um irmão, uma irmã dentro da igreja ser colocado numa determinada função, num determinado cargo, ser escolhido para uma determinada posição, e não entender que se Deus colocou você ali, Deus pode capacitar você, e Deus vai capacitar você. Basta que você, o quê? Que você se submeta a Ele, se deixe ser usado, que você tenha o temor. E aí, novamente, aquela questão, quando Deus nos coloca numa posição e nós não nos esforçamos, né, não nos colocamos à mercê de Deus para que Ele nos use, também, de certa maneira, está nos faltando o temor do Senhor. Porque Deus nos chama, nos coloca, não é, para uma determinada responsabilidade, e nós não reconhecemos que Deus nos colocou ali e que Deus pode nos usar ali. Nós vimos, assim, acho que todos nós, através da nossa caminhada cristã, vemos muitas pessoas assim, que às vezes são eleitas e porque não foi uma escolha delas, porque, né, elas foram eleitas, mas não queriam estar ali, elas não se esforçam de maneira nenhuma para servir bem. E quando nós somos chamados, não é? Quando Deus nos chama, Ele nos chama para servir. Não necessariamente é porque você queria estar lá. Deus chama porque é Ele que está no controle, Ele que está no comando, Ele que dirige a nossa vida. Então, Ele pode muitas vezes nos dirigir para uma posição onde Ele quer nos usar. E nos falta, às vezes, não é, o temor no coração para entender isso e nos submetermos à vontade dele e buscarmos nele a capacidade para servir bem, deixar que ele nos capacite. Então, as duas situações são importantes, não é? Não só para a nossa vida, mas para que nós possamos ensinar aqueles que vêm caminhando depois de nós, os mais jovens, aqueles que Deus vai levantando, não é? Ensinar assim, olha, se Deus chamou você, deixe Deus agir em você. Deus pode agir através de você. Não resista ao chamado de Deus. E, ao mesmo tempo, também não escolha pessoas que demonstram que não estão de acordo com o padrão de Deus. Mesmo que seja no mundo, se você escolhe uma pessoa que é o oposto das características de um homem de acordo com o coração de Deus, você está se tornando cúmplice, não é? E você também não está sendo capaz de escolher de acordo com os padrões que Deus estabelece. Então, a gente percebe que parece tão simples, mas, ao mesmo tempo, é tão amplo e tão complexo, e envolve tantas áreas das nossas vidas. Exatamente. pastor, eu queria fazer uma colocação sobre a questão de eleições, né? Nós sempre estamos a questão da eleição secular, certo? Eu li há pouco tempo atrás uma revista que estava nascendo lá em Minas Gerais, eu não sei se ela vingou, mas tinha um artigo que chamou a atenção pelo seguinte, até na época eu compartilhei esse artigo com o presbitério, né? Ele dizia que o grande problema que nós temos hoje na igreja não é a falta de pessoas capacitadas, não é a falta de pessoas capacitadas, mas é nós colocar pessoas despreparadas nos lugares, né, que necessitavam de pessoas capacitadas. Então, a questão do temor a Deus, né, para a liderança, ela é fundamental, conforme foi muito bem explanado pelo irmão, né,
palavra de Deus vindo aos nossos corações, né? Mas o temor a Deus é para todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que foram chamados para servir. Então, quando formos elegermos, né, e falar da questão eclesiástica, questão da igreja, liderança para a igreja, quer seja oficial, quer seja colocar um professor espiritual, um presbítero, um diácono, né? E até no presbitério também os cargos devem levar essa questão em conta, né? E muitas vezes a igreja ela tem sofrido e ao longo do tempo, né? Eu tenho visto isso na minha vida, porque eu nasci no seio de um lar evangélico onde a liderança era ali dentro também, né? Então a gente vê muitas questões de que por isso, né, tá? Mas que Deus abençoe. Muito boa palavra. Ei, pastor. Oi. Aí também só complementando aí a palavra aí do Elan e do Isaías, né? O senhor pegou um texto, né, lá do Antigo Testamento, né? Deus usando o sopro de Moisés para trazer uma orientação que seria já a orientação inicial para o povo e para a igreja no futuro, né? Porque essa mesma orientação aí, Paulo dá a Timóteo, né, com relação à escolha de homens, né, para a liderança na igreja, né? Para os presbíteros, para os diáconos, né? Também Paulo faz colocações quanto a dons que o Senhor, né, através do Espírito dá ou concede aos homens para o aperfeiçoamento da sua igreja, né? Então, a gente nota claramente que Deus quer que os homens que ele capacitou e que têm essas qualidades, né, estejam à frente, né? Infelizmente, existe medo. Assim como existia em Moisés, né? Deus chamou ele para ir à frente do povo, libertar, e ele demonstrou medo, né? Assim como outros profetas do Senhor, que Deus chama e ele demonstra medo, nós temos medo também, né? E normalmente o nosso medo é porque nós sabemos quem somos nós e quem é o mundo, né? Aparentemente nós sabemos, nós podemos até ser vistos por Deus como aqueles que ele vai capacitar, mas existe aquele receio, eu vou fazer errado, né? Não vou completar, não vou tomar a decisão certa, já faço coisas erradas, né? Então, de certa forma, não há a perfeição, né? Isso tudo a gente vê que a palavra de Deus os homens capazes que Deus escolhe são homens imperfeitos, né? Deus concede dons, Deus capacita, mas são homens imperfeitos, são homens que vão errar, né? Mas o mais importante é que são homens que Deus coloca lá no local. E Deus toca no coração deles quando eles cometem erros. E o principal deles cometer o erro, conserta, né? Se arrepende, retorna, refaz, né? Não permanece no erro, né? E sabe que é falho, sabe que tem fraquezas, né? E sabe que tem limitações, né? São coisas muito boas que a gente deve refletir, principalmente nós que temos que estar à frente da igreja, à frente da família, à frente de sociedades, e que devemos ser modelo e exemplo, né, para nossos filhos, nossa esposa, né? Isso é importante. Obrigado, pastor, pela palavra, né? Amém. E que Deus assim nos oriente. Amém. Muito boa palavra. Irmão, se houver alguém que gostaria de usar a palavra, né? Já estamos aí caminhando, né? Se houver ainda alguém que queira tecer algum comentário, por favor, abra o microfone. Eu quero só agradecer a
ao pegar, né, dentro do meu irmão, que nesses dias estiveram por nós, né? Nós uma festa de gratidão a Deus, né, pela bênção especial que Ele nos deu, e Ele mata na família do contágio pelo Covid, né? Só eu fui contaminado, já estou testado, graças a Deus, né? Então, agradecer a todos vocês que estiveram nos acompanhando. Eu sou isso aqui, né? E a boa palavra que eu digo aí do nosso reverendo, tá? Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Irmãos, eu gostaria de registrar aqui os nossos agradecimentos também, né, a todos que estão presentes, né, agradecer ao pastor Clemente Júnior, que aceitou, né, o nosso convite para ministrar a palavra, que o Senhor continue abençoando a sua vida, né, o Senhor continue dando sabedoria, né, para estar instruindo, né, o povo de Deus segundo a palavra do Senhor. Então, Deus abençoe a sua vida e a sua família, pastor Clemente. Quero agradecer também a presença do nosso secretário presbiterial, presbítero evangelista, sempre está conosco. Muito obrigado, irmão. Agradecer também a presença do nosso irmão Isaías, que sempre está conosco, ministrando louvor, né? Que continue assim, para a glória do Senhor, né? Irmão, a bênção nas nossas vidas. Agradecer as irmãs da SAF que estão conosco, né? As irmãs sempre estão aí alegrando, né, as nossas reuniões também. Ao PH da Terceira Igreja, aí na pessoa do nosso presidente, presbítero Alcenair, e os irmãos que estão conosco. Registrar e agradecer a presença do pastor Uruei, da Igreja Presbiteriana do bairro Tiradentes. Né? Obrigado, pastor, pela sua presença, Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer aí ao missionário Elan, da Igreja de Cidrolândia, né? Que o Senhor abençoe a sua vida, irmão, restaure plenamente a saúde do irmão e que esteja capacitando cada dia mais para a obra do Senhor. Quero agradecer aqui aos irmãos de Maracaju, né? Que hoje, por ser sábado, e esse trabalho ter vindo para o sábado, eles estão conosco. Né? Eu creio que esteja aí o presbítero Gilson, né? E não sei se tem mais alguns irmãos aí com ele. Então, se os irmãos estiverem aí conosco, recebam aí, né, o nosso abraço aí, nossos agradecimentos. Também o presbítero Amarildo, da congregação Esmirna, está conosco. Deus abençoe, irmão. E também o nosso vice-presidente da federação, o presbítero Jonatas, da Igreja Presbiteriana Betânia de Corumbá, está conosco, né? Deus abençoe aí a vida do irmão, da igreja aí em Corumbá. Penso que não esqueci de ninguém. Ao irmão Adão, né, que está conosco, eu acho que ele é da igreja de Corumbá, isso, irmão Adão? É da Igreja Betânia. Da Igreja Betânia, isso. Deus abençoe a presença do irmão. Irmãos, então nós estamos chegando ao final, né, dessa nossa reunião, desse momento, né, agradável aí de estar cultuando ao Senhor, aprendendo da palavra do Senhor. Quero também registrar a presença aí do meu irmão lá de Maringá, né? Está lá com a minha cunhada, está conosco, está aqui aparecendo Pita, né? Meu irmão, está conosco, ele tem acompanhado conosco já nos outros encontros. Então, Deus abençoe a vida aí do meu irmão, da minha cunhada Helena, lá em Maringá. Quero passar novamente aí ao pastor Clemente, pedindo que o nosso querido pastor esteja orando, né? Encerrando esse momento de culto e ministrando a bênção. E após, os irmãos aí ficam livres aí para continuarem conversando. Ok? Vamos orar, vamos dar graças ao Senhor com o pastor Clemente.
Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos pela alegria de estarmos mais uma vez juntos, ó Deus, reunidos como teus filhos, como teu povo, diante da tua palavra, para sermos, ó Deus, exortados, para sermos por ela orientados, para que nós sejamos, ó Deus, cada dia mais e mais capacitados a te servir mais e melhor, ó Pai, conforme a tua vontade. Dá-nos, ó Senhor, humildade para reconhecer as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, para que nós possamos realmente buscar todos os dias de Ti, que nós sejamos capacitados para fazer a Tua obra, para nós possamos, ó Deus, para que nós possamos Te servir melhor, para que sejamos instrumentos das Tuas mãos para o cuidado do Teu reino, para a bênção, ó Deus, na vida dos nossos irmãos, para sermos luz desse mundo de trevas. Em tudo isso, ó Deus, nós Te pedimos, usa-nos e capacita-nos, porque, ó Pai, em nós mesmos, nós não podemos fazer tão grande e importante obra, mas usados por Ti, conduzidos pelo Teu Santo Espírito, vidas podem ser alcançadas para a glória do Teu santo nome. Em tudo isso, ó Deus, nós nos consagramos a Ti, pedindo de Ti a Tua bênção e o Teu cuidado a cada dia, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E agora, irmãos, Amém. que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder, as consolações do Espírito do Senhor estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, aqui, em toda parte, agora e para todos sempre. Amém. 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 Os irmãos